Bom, agora nós vamos falar do núcleo de uma transformação linear, tá? Então, antes de começar a falar, vamos relembrar um pouco o que é a imagem de uma transformação linear. Então, eu tenho a minha transformação linear, que leva do espaço V, meu domínio, para o espaço W, que é meu contradomínio, tá? E eu tenho aí um conjunto S, que é um subespaço de V, ou seja, S está contido em V. Então, a gente diz que a imagem de S, tá, é o conjunto de vetores W, que pertencem ao meu contradomínio, tais que um vetor V pertence a W e satisfaça aqui a minha transformação. Tá? A transformação V de V vai resultar em W, que pertence ao meu contradomínio. Tá? Então, no fundo, a imagem de uma transformação é o resultado que eu vou ter dessa transformação. Tá bom? Então, é igual quando eu tenho a imagem de uma função. A imagem de uma função é o resultado dela. Obviamente que eu não preciso ter que esse resultado, essa imagem, seja igual ao contradomínio. Perfeito? Então, agora, relembrado isso, a gente pode falar do núcleo de uma transformação linear. Tá? Então, a gente tem de novo T que leva V em W, uma transformação linear. Então, o conjunto de todos os vetores V que pertencem ao meu domínio, em que a transformação desses vetores leva a zero, é chamado de núcleo. Tá? Que a gente pode, vocês vão encontrar por aí ker, de kernel, ou só um nuc de T. Tá? Eu vou usar mais o nuc, mas o kernel também é bem usado. Então veja que o núcleo de T são os vetores V pertencentes ao meu domínio, tal que a transformação desses vetores me leva ao vetor nulo de W. Tá? Então esse aqui é um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Tá? Ela não é simplesmente igual a zero. Ela é o quê? Igual ao meu elemento neutro do contradomínio, tá bom? Então não necessariamente vai ser zero, vai ser o elemento neutro. A gente já viu a diferença entre essas duas questões, tá? Só por curiosidade, tá? A palavra kernel, ela é derivada dessa palavra, kernel, tá bom? Que também vem da palavra milho, tá? Grão. Então, a grande questão aqui é que o kernel, o núcleo de uma transformação, é algo tão importante para a gente conhecer a transformação que ela foi chamada de núcleo. Tá? Levou uma palavra, ela foi nomeada com uma palavra importante como grão. Tá bom? Que é ela que vai carregar toda a informação, igual o grão carrega toda a informação de uma árvore, de um vegetal, aqui o núcleo ele carrega todas as informações importantes de uma transformação linear. Tá? Então, aqui dá para ter uma noção da importância do conhecimento do núcleo de uma transformação linear. Tá bom? Então, vamos definir um teorema. Tá? Então, se eu tenho uma transformação linear T e um subespaço S, eu tenho que o núcleo de T é um subespaço do meu domínio, tá bom? E eu tenho que a imagem de T é um subespaço de W, tá? Então, tentem entender um pouco mais desse teorema na cabeça de vocês, gravem um pouco melhor ele, que aí vocês vão ter na sua mente exatamente a diferença entre núcleo e imagem de uma transformação, onde que sai um e onde que sai o outro. Tá bom? Então vamos ver um exemplo. Então vamos ver o núcleo e a imagem da transformação da T, que leva do R2 ao R2, definida por essa matriz aqui. Tá? Então, primeiro vamos entender o que é essa transformação. Então veja, eu tenho um vetor qualquer x
com componentes x1 e x2. Quando eu aplico a transformação nesse vetor, o que me retorna é x1 e 0, tá? Como dois componentes. Lembrando que o núcleo vai ser o quê? A transformação aí de um vetor qualquer igual a 0. Todos esses vetores que se encaixarem aqui e que resultarem em 0, 0, serão o núcleo da minha transformação. Então, o que eu vou ter? Que o x1 aqui tem que ser 0. Só que o x2 é qualquer, porque a minha transformação, ela faz o quê? Ela coloca o x1 na primeira componente e o x2, a segunda componente, ela zera, independente do valor de x2, tá? Essa aqui é uma transformação de projeção na primeira componente do vetor, tá? Então, eu tenho que x1 tem que ser 0 e o x2 é qualquer. Então, o meu núcleo vão ser todos os vetores formados por 0 e x2 com x2 pertencente aos reais. Tá certo? Então, esse vai ser meu núcleo. Tá? Então, para qualquer x2 pertencente aos reais. A imagem é o quê? Eu tenho, por exemplo, um vetor v qualquer igual à minha transformação. Esse meu vetor vai ser igual à transformação que dá x1 e 0. Então, veja que a minha imagem é qualquer vetor x1 vezes 1, 0, para qualquer valor de x1 pertencente aos reais. Então, aqui eu tenho o meu núcleo e a imagem da minha transformação. Tá bom? Então, vamos lá para mais um exemplo. Tá? Dessa vez, a minha transformação ela leva do R3 para o R2. Tá? E ela é definida através desse vetor coluna, x1 mais x2, x2 mais x3. Tá? Então, veja, a minha transformação faz o quê? Ela leva três números, x1, x2 e x3, para esse novo vetor. Tá? Quando eu quero descobrir o núcleo, o que eu tenho? Que a minha transformação leva ao vetor nulo, que no caso aqui é 0. Então, eu vou ter que as minhas componentes x1 mais x2 é igual a 0 e x2 mais x3 é igual a 0. Então, isso implica o quê? Que x1 é igual a x3, que é igual a menos x2. Tá? Então, eu posso escrever o núcleo como todas as combinações lineares desse vetor aqui. Menos 1, 1 e menos 1, multiplicando com alfa, onde esse alfa são todos os vetores reais. Bom, agora a imagem vai ser, eu posso escrever em termos desses três, como uma combinação linear desses três vetores. Tá? Então, essa minha matriz aqui, ela pode ser escrita nessa forma aqui também. Tá? Esse vetor coluna pode ser escrito nessa forma como uma combinação linear. Então, eu tenho que esses três vetores eles formam um conjunto gerador da minha imagem de T. Tá? Só que o que acontece? Esses três vetores também são um conjunto gerador do R2. Então, o que eu tenho? Que a imagem da minha transformação nada mais é do que meu R2. Tá bom? Então, aqui a gente acabou de ver o núcleo e a imagem de uma transformação. Tá? A gente vai falar no próximo vídeo sobre transformações injetoras, sobrejetoras e isomorfismo, tá? Para encerrar com essa parte de transformações lineares. Então, até lá.